Oi pessoal, meu nome é Roberto, sou professor de arte, pintor, escritor e faço postagens regulares no Facebook, Instagram e YouTube. Grande parte da Europa é ocupada por povos que falam idiomas que obviamente têm uma mesma origem. Chamamos esses idiomas de indo-europeus. O português, por exemplo, é um idioma indo-europeu. Durante parte dos séculos XIX e XX, os indo-europeus eram geralmente chamados de arianos. Os antigos indo-europeus foram provavelmente pioneiros em combinar cavalos domesticados puxando carros de guerra, de modo que foram capazes de se expandir muito mais rapidamente do que os outros grupos que ocuparam a Europa antes deles. O carro de guerra já existia na Mesopotâmia por volta da primeira metade do terceiro milênio antes de nossa era, segundo os estudiosos. Vemos na imagem, por exemplo, um detalhe do chamado estandarte de Ur, que é desse período na Mesopotâmia. O carro de guerra mesopotâmico era conduzido por jumentos ao invés de cavalos. Acredita-se que foram os Ixos, dos quais sabemos muito pouco, que introduziram o muito mais letal carro de guerra puxado a cavalo na Mesopotâmia, no Egito e na Síria, por volta da metade do segundo milênio antes de nossa era. Seja como for, os antigos indo-europeus também desenvolveram o cavalo como animal usado no carro de guerra. Os antigos europeus reverenciavam o fogo, tendo provavelmente se originado, eles tendo vindo provavelmente de regiões frias. Outra razão para essa reverência que os indo-europeus tinham pelo fogo era o fato de sua civilização ser da era dos metais, e sendo ferreiros, o fogo era considerado fundamental para eles. Explicações sobre a arte da era dos metais em conexão com alguns grupos indo-europeus foi apresentada, por exemplo, no programa do meu canal intitulado A Idade dos Metais na Europa. Portanto, já que havia essa reverência pelo fogo, não é de se admirar que o sol também fosse adorado pelos indo-europeus. O sol era representado por círculos e discos, como nesse exemplo da Dinamarca de um carro do sol, de cerca do ano 1000 antes de nossa era. O sol era associado com relâmpagos representados em forma de S e com o barulho do trovão, que provavelmente era relacionado ao barulho dos carros de guerra. Com a dispersão dos povos indo-europeus, o tema do carro do sol, ou seja, do sol conectado com o cavalo em sua jornada pelos céus, se espalhou da Europa até a Índia, que, aliás, também foi ocupada por indo-europeus, como eu expliquei nos programas desse canal sobre as origens da estética hindu. O carro também era relacionado a outros animais, como, por exemplo, o cisne, durante o retorno do Sol ao submundo, num rio chamado de Oceano. Os gregos, por exemplo, eram um dos grupos de idioma indo-europeu que veneravam Hélios, o deus Sol com o seu carro. Na imagem, vemos uma versão dos carros de procissão indo-europeus encontrada na República Checa. Outro exemplo de carro relacionado ao culto foi encontrado na Espanha, como vemos agora nessa imagem. Vemos um cavaleiro e um cão atrás de um javali. Aparentemente, o javali e o alce eram também relacionados ao além. De fato, o cavalo e o cisne podiam também ser relacionados à viagem funerária do carro ou veículo solar, no final do período minoano na ilha de Creta e nos países nórdicos. Obviamente, o Sol nasce no leste e baixa ou morre no oeste, e o que explica essa viagem funerária. Ou seja, a viagem para o mundo das sombras que se opõe ao leste, aonde nasce o sol.
Outro exemplo é esse carro austríaco do período Hallstatt, que foi abordado no programa desse canal intitulado Os Estilos Hallstatt e Latene. A presença de figuras com um sentido obviamente ritual também reflete a crença dos indo-europeus no carro do sol e sua relação com a viagem para o mundo das sombras. Mas grupos indo-europeus, como eu mencionei na série sobre as origens da estética da Índia, chegaram até ao norte da Índia. Eles trouxeram os seus deuses, dentre eles o deus Sol, que eles chamavam Surya. Às margens da Baía de Bengala, banhado pelos raios do sol nascente, podemos ver até hoje as ruínas do templo de Konarak, que vemos na imagem. O templo é uma representação monumental da carruagem do deus Sol Surya. Suas 24 rodas são decoradas com desenhos simbólicos e é liderada por uma parelha de 6 cavalos. Construído no século XIII, é um dos santuários mais famosos da Índia. Na imagem, vemos agora uma das rodas do templo esculpidas perto do solo, que ilustram como o templo é um exemplo notável de arquitetura e escultura hindu. Em resumo, a expansão indo-europeia com o carro de guerra marcou a Europa para sempre, e sua arte é um testemunho dessa expansão. Espero que vocês tenham gostado. Links para os livros grátis de arte que eu publiquei estão na descrição desse vídeo abaixo. Muito obrigado pela atenção, muita paz para vocês. Até a próxima.